Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Pasto e Prosa, podcast da Alvorada. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Fernando Nascimento, diretor da Agraer, para a gente bater um papinho sobre a conexão dos pequenos produtores e o agro, e o que a Alvorada tem para fornecer sobre isso, para a gente trocar umas ideias. Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde. Eu gostaria que você começasse se apresentando um pouquinho para a gente, falando quem que é o Fernando, qual que é a sua posição hoje, e falando um pouquinho de de como é a Agraer e o que ela representa hoje no estado, por favor. Olá, Daiane. É um prazer estar aqui no podcast da Pasto e Prosa, e um empreendimento aí da Alvorada, né? Uma importante empresa hoje que atua no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Meu nome é Fernando Luiz Nascimento, eu sou engenheiro agrônomo, sou servidor público do governo do estado e atualmente eu sou diretor-presidente da Agraer, né? É uma autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do governo do estado, dentre outras vinculadas como Iagro, Imasul, Junta Comercial, Inmetro, né, MS Gás. Enfim, várias instituições são ligadas à secretaria que coordena o desenvolvimento do estado em Mato Grosso do Sul. E a Agraer é uma instituição voltada para assistência técnica e extensão rural, principalmente aos agricultores familiares, os pequenos agricultores. Também tem um trabalho de pesquisa agropecuária e um trabalho de regularização fundiária, que a gente desenvolve para o estado de Mato Grosso do Sul, para os municípios, e eu vou contar para você um pouco toda essa história. E também a Agraer é proprietária da Ceasa de Campo Grande, né, um importante aparelho que contribui para a distribuição de alimentos em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, juntamente com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, né? A Agraer tem 87% das ações dessa empresa e a Prefeitura Municipal 13%. Então é uma instituição importante para o desenvolvimento do estado. Nossa, que bacana. E quando a gente fala que a Agraer está presente em todo o estado, como que isso aparece no dia a dia? Os produtores, os pequenos produtores e até do Ceasa? É verdade, é verdade. A Agraer está presente nos 79 municípios. Todos os municípios do estado nós temos um escritório, né? Esse escritório tem uma equipe, né, às vezes maior ou menor, dependendo do público que a gente atende, né? Quanto mais agricultores familiares tiver no município, maior é a nossa equipe. Então nós temos escritórios com 13 profissionais, técnicos, né? E escritórios às vezes com 1, 2 técnicos, mas todos os escritórios, todos os municípios dispõem de um escritório da Agraer com técnicos, que estão ali à disposição do agricultor para elaborar projeto de crédito, para prestar assistência técnica, para orientar a comercialização dos produtos deles, principalmente incluí-los na política, em algumas políticas públicas que adquirem alimento, como o programa de alimentação, o programa de abastecimento das escolas, né, para merenda escolar. Enfim, o PA e o PENAI são programas importantes em que o agricultor familiar tem a oportunidade de entregar o seu produto e receber por um valor interessante para ele. E também trabalhamos não só com os pequenos agricultores tradicionais, mas os assentados, as comunidades originárias, né, os indígenas, e também os povos tradicionais, aí, como os quilombolas e os pescadores profissionais e artesanais. Nossa, bacana, é bastante coisa, né? Verdade. E assim, o produtor que ele nunca teve um contato com a Agraer, qual que é a hora que você acredita que seja essencial para ele entrar em contato, assim, para ele buscar esse suporte, para ele buscar essa orientação, até para ele começar ali a ter uma rentabilidade com a produção dele? Então, a gente trabalha com um público muito amplo, Daiane. A gente, às vezes, aquele morador da zona rural que mal consegue produzir para sustentar sua família, para subsistência que a gente fala, né? Produzir alimentos para atender sua família, a gente aplica políticas públicas que atendem essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade, até alimentar mesmo, não consegue fazer 3 refeições por dia. Nós
programas que atendem essas pessoas, para iniciar uma atividade produtiva e ter uma melhoria na renda delas. Aqueles produtores que estão mais estruturados, né, que têm condição de sobreviver da atividade, mas querem melhorar, querem avançar, querem gerar emprego ou trabalho para seus filhos que vão crescendo, virando adultos, né, e que evitam se deslocar para a cidade, né, a gente tem uma orientação no sentido de buscar crédito rural, né? Nós temos linhas de crédito importantes como o Pronamp, o Pronaf, o FCO, para contribuir com esse produtor que quer empreender, né? Que quer aumentar o seu negócio, gerar renda e produzir alimentos e colocar na cidade que todos nós precisamos desse alimento, né? Interessante. E hoje, qual que é a força da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável do estado de Mato Grosso do Sul? É muito grande. Só para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 70 mil agricultores familiares no estado de Mato Grosso do Sul, né? Grande parte desses são assentados da reforma agrária, né? São assentamentos que o INCRA fez ao longo dos anos. Nós temos cerca de 190 assentamentos no estado de agricultores familiares e de assentados. Só para vocês terem ideia, o município de Sidrolândia tem 29 assentamentos. É uma população muito grande que está no campo produzindo. E também temos indígenas, né, uma população grande de povos originários. E temos uma população menor de quilombolas, né? Nós temos cerca de 22, 23 quilombos no estado, né? São em torno de 5 mil pessoas, né, que vivem da terra e precisam desse apoio do Estado para que produzam mais e tenham a melhoria da renda e da qualidade de vida, né? Esse é o grande objetivo nosso. E a Agraer hoje ela só presta serviços na questão de quando o pequeno produtor ele quer expandir o negócio, ele também tem toda uma estrutura para dar suporte na terra, no começo do plantio, né? A pessoa que quer começar ali a investir na terrinha que ele tem, o que ele precisa fazer, como fazer, ou não, é só com a parte mais documental, mais... Não é só documental, não. A gente dá todo apoio documental. Só para vocês terem ideia, foi bom você lembrar, Daiane, a gente tem um documento chamado Cadastro da Agricultura Familiar. Todo mundo conhece na nossa área como CAF, né? Esse CAF é um documento fundamental para o produtor familiar ter acesso às políticas públicas. É como se fosse o RG nosso, o RG, o CPF. Sem o CPF você não faz nada, né, na sociedade. Você precisa, é a sua identificação individual. E a mesma coisa é o agricultor familiar. Ele precisa ter a CAF. E quem emite essa CAF são alguns órgãos, né? E o principal deles hoje em Mato Grosso do Sul é a Agraer. Algumas prefeituras também fazem, mas o principal é a Agraer. Com esse documento, ele tem acesso a várias políticas públicas. Mas, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, a gente não apoia só quando ele quer aumentar o seu negócio, quando ele quer empreender. Mas desde a orientação da época de plantar, o que plantar, como que você vai aumentar a sua área, como que você vai adubar a sua área, essa orientação, análise de solo, interpretação dessa análise e recomendação. E apoio também nos insumos que ele precisa utilizar para produzir bem, né? A gente tem um programa chamado Profertiliza, que ajuda no transporte de calcário, que é um insumo importantíssimo para a agricultura, para corrigir a acidez do solo. E esse insumo ele não é tão caro, mas o transporte para levar ele até a propriedade é muito caro. E o Profertiliza auxilia o produtor nesse aspecto. O produtor compra o calcário e a Agraer transporta. É um importante instrumento de apoio. E outro instrumento grande de fomento que nós desenvolvemos nos últimos anos foi o apoio de maquinário, de equipamento. Só para vocês terem ideia, nos últimos 7 anos, a Agraer já distribuiu cerca de 3 mil equipamentos. 3 mil equipamentos, tratores, implementos agrícolas, grade, rota-encanteirador, uma série de equipamentos que facilita a vida do trabalhador do campo, né, do agricultor familiar, e melhora o seu rendimento, né, e também incentiva ele a aumentar a sua produção, né. E de preferência, uma coisa que nós batemos muito, Daiane, é um trabalho de organizar esse produtor.
né, através de associação e cooperativas. Por quê? Porque o pequeno agricultor ele não tem muito volume de produção. E aí dificulta um pouco a comercialização do seu produto. Ele não tem tanto poder de negociação. Quando ele se junta em associação ou cooperativa, ele aumenta esse poder e consegue colocar o seu produto não só naquela cidade próxima da onde ele está, mas até na capital, em Campo Grande, e até em outros estados. Né? Então é um trabalho bacana que a gente faz também e um trabalho que a gente se esforça muito, porque o sucesso do agricultor familiar depende muito dessa organização. Interessante. E hoje você consegue citar os principais programas que a Agraer atua? Sim, primeiro, Pronaf, programa de crédito, né, que atende a agricultura familiar com juros menores, né? A gente elabora o projeto, ajuda o produtor a pensar em que ele vai investir, se ele vai comprar mais vaca, se ele vai investir em maquinário, né? Se ele vai aumentar a área de plantio dele. Tudo isso a gente pode transformar num projeto de crédito para ele captar o recurso do banco e investir na sua propriedade, né? Esse é um importante programa. Esse que eu falei o PAA, né, o Programa de Alimentação e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAI. São programas super importantes também que criam oportunidades aos agricultores de comercializarem a sua produção. E digo mais a você, a gente também, como eu disse anteriormente, o INCRA já fez 190 assentamentos no estado. E o governo do estado tem 10 assentamentos que ele criou. Então, esses 10 assentamentos são administrados ou pela Agraer, né, e pelo governo do estado. E a gente também faz um trabalho de regularização fundiária, que é um trabalho super interessante, não só para a agricultura familiar, aí serve para todos os agricultores. Só para você ter uma ideia, a região de fronteira, que vai das fronteiras de Bolívia e Paraguai, até 150 quilômetros para dentro do estado do Mato Grosso do Sul, é chamado essa zona de fronteira. Todos os imóveis localizados nessa zona terá que fazer a regularização fundiária, e a Agraer está prestando esse serviço para os produtores. São cerca de 30 mil propriedades que a gente tem que fazer até 2030, né, daqui a 4 anos e pouco. E engloba, só para você ter ideia, 42 municípios, atingindo 30 mil propriedades. É um trabalho árduo que a Agraer tem pela frente, apoiando esses produtores a se regularizarem, porque essa lei determinou que eles precisam fazer isso. É um trabalho muito bacana, mas muito exaustivo também. E deixa as pessoas mais tranquilas, né? Que elas estão regularizadas, conseguem produzir certinho e também ter rentabilidade com o que está produzindo, né? Dentro da lei, tudo que determina. Exatamente. Você falou a palavra certa, tranquilidade. Por quê? Porque vai dar segurança jurídica para o proprietário, entendeu? Uhum. E de saber que a terra dele está regularizada, ali não tem excesso, não tem área em área da União, em área indígena. Então é muito importante esse trabalho que a Agraer está desenvolvendo. E tem um limite de tamanho para esse produtor ser assistido pela Agraer? Então, até tal tamanho, daqui para frente a Agraer... Não, é assim, a gente atende todos os produtores, né? Médio, grandes, a gente tem projetos que não dá para você separar. Você tem que atender quem está ali naquela área ali que você está trabalhando. Mas a nossa prioridade, né, em função até da nossa limitação de gente, de estrutura, de veículos, a gente não consegue atender um número muito grande de produtores, até porque só agricultores familiares são 70 mil no estado, né? E a gente não dá conta. Então a nossa prioridade é atender o agricultor familiar, o pequeno, né? Mas, por exemplo, quando você está fazendo um trabalho de conservação de água e solo, que é um programa super importante que a Semadesc desenvolve, né? Chamado ProSolo, né? É um programa que tenta cuidar do nosso solo e da nossa água, né? Para que o nosso solo não acabe nos córregos, nos rios, assoreando os rios, né?
matando o rio, né? Então a gente tem um trabalho super bacana. E quando você trabalha num projeto desse de microbacias, que a gente chama, que é trabalho de conservação de água e solo, que você tenta proteger as propriedades, as estradas rurais, né, para que a água não leve a terra para os recursos hídricos, ali você tem pequena e grande propriedade misturada naquela região, naquela área, né, geográfica. Então, ali você trabalha com todo mundo, independente se ele é pequeno, médio ou grande, né? Aí a gente trabalha com todo mundo. Mas alguns programas a gente realmente tem que focar no agricultor familiar, porque a nossa capacidade ela é limitada, né? Sim. E o que caracteriza ele ser um produtor familiar? Isso, é uma característica, isso é definido em lei, né? Ele deve ter até 4 módulos rurais. O que é módulo rural? Cada município tem um determinado módulo rural, que é um tamanho, de né? Propriedade. Não de propriedade, de área. Por exemplo, eu lembro de cabeça assim, Corumbá, como é um município muito grande, se eu não me engano, só para vocês terem ideia do que é módulo rural. Lá o módulo rural são 60 hectares. 60 hectares. Um município menor, o módulo rural são às vezes 10 hectares. Né? Então a gente atende até 4 módulos rurais. Se em Corumbá é 60, 6 vezes 4, 24. Então até 240 hectares. Se em Campo Grande é 10, eu não lembro Campo Grande exato, né? Mas, por exemplo, se é 10, então até 40 é o nosso público, né? De agricultura familiar. E às vezes você tem uma área pequena, mas você não é pequeno agricultor familiar, entendeu? Você não é agricultor familiar, você tem uma renda tão grande, então o limite é até 500 mil reais por ano, né? Ou se você emprega até no máximo 2 empregados da sua propriedade, você é agricultor familiar. Mas se você emprega 10, 15, você deixa de ser agricultor familiar dentro dessa lei, entendeu? Então tem toda essa regra que define legalmente o que é um agricultor familiar. E aí a gente tenta seguir isso, né? Porque senão a gente não dá conta de atender todo mundo. Bacana. E a parte da tecnologia? Vocês levam modernidade hoje para dentro do campo? Orienta? Tem essa parte também de assessoria? Sim. A agricultura ela é muito dinâmica, né? E as universidades, as empresas de pesquisa, né? Como a própria Agraer, como a Embrapa, as fundações, né? Fundação Chapadão, Fundação MS, lá de Maracaju, aqui no estado, estão sempre gerando novas tecnologias. Então a gente tem que buscar levar essas tecnologias até o produtor, né? Por quê? Porque a gente tem o objetivo de reduzir o custo de produção desses produtores, né, aumentar a rentabilidade da atividade e também produzir de forma mais sustentável. Né? O que é produzir de forma mais sustentável? É produzir de uma maneira que você agrida menos o meio ambiente. Né? Então, isso é muito importante. E você tem tecnologias que visam exatamente isso. Você, às vezes, alterar a forma de produzir para produzir de forma mais sustentável, que vai garantir explorar essa área por muito mais anos. Né? Que a gente fala, o grande patrimônio do produtor é o solo. Né? E esse solo que demora, às vezes, milhares de anos para formar 1 centímetro, se você maneja ele de forma inadequada, uma chuva pode levar 1 centímetro de solo que demorou milhares de anos para se formar. Né? Então é muito importante as tecnologias que existem para você produzir de forma sustentável. Me fala um pouquinho sobre o Singater. Cigater, legal, muito bem lembrada, Dani. O Cigater é um sistema de controle de todas essas ações que a gente está falando para você. Por quê? Porque a gente precisa saber o que cada técnico desse, nós temos cerca de 300 técnicos no interior, né, prestando assistência técnica para o produtor. Então, nós precisamos saber o que esse técnico está fazendo, como que ele está a situação dele quando ele começa a trabalhar com o agricultor, né, quando ele entra na propriedade a primeira vez, qual a situação desse produtor e como vai ser a evolução desse agricultor ao longo dos anos. Porque a pergunta
que o secretário Jaime Verruc, o governador Eduardo Riedel faz para a gente é o seguinte: vocês estão fazendo uma série de atividades com o agricultor familiar, mas o que aconteceu com ele? Qual foi o aumento de renda que ele teve? Né? O que melhorou na vida dele com o apoio da Agraer ao longo de 3, 4, 5 anos visitando a propriedade dele? Você levando crédito rural para ele, levando tecnologia, emprestando equipamento. O que aconteceu? O que melhorou na vida dele em termos de renda e em termos de qualidade de vida? Essa é a resposta que a gente tem que dar para a sociedade, né? Não só para o governo, mas para a sociedade. Porque esse trabalho todo que a Agraer faz é bancado com tributos, com impostos, que são pagos pela sociedade. A sociedade quer saber qual o retorno que eu tenho com esse investimento que é feito na Agraer. Então a gente precisa medir o esforço que a gente faz e o resultado que esse esforço gera. Bacana. Então, o Singater é como se fosse o sistema de vocês, né? Exatamente. Uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta, é um sistema que, inclusive, dentro dele, nós estaremos lançando em muito breve um aplicativo em que o agricultor lá da sua propriedade, porque hoje, felizmente, o agricultor ele tem acesso ao WhatsApp, à internet, mesmo lá no interior, né? Ele está conectado e no nosso aplicativo ele vai poder marcar, mandar uma mensagem para a Daiane e falar: Daiane, você pode me atender na terça-feira às 2h da tarde? Eu posso ir no escritório da Agraer? Posso. Então, agenda aí. Tudo no aplicativo. Por quê? A gente tem que pensar que o agricultor, quando ele vem à cidade, ele vem para resolver várias coisas. E chegar no escritório da Agraer, não encontrar o técnico, que às vezes está num campo, está no treinamento em Campo Grande, né? Ou está no banco fazendo outra atividade, isso custa muito para o agricultor. E nós temos que facilitar a vida desse agricultor. Bacana, então não só tem a visita a campo, como tem o atendimento presencial também, no caso da procura. Exatamente, a gente atende muito o agricultor no escritório da Agraer. A gente costuma dizer que o escritório da Agraer é uma segunda casa do agricultor familiar. Interessante, é bom saber que tem esse apoio, né? Que tem onde posso ir lá. Exatamente. E a questão assim de pesquisa, hoje a Agraer ela tem algum programa que toca pesquisas em cima do estado, ou em cima do solo, em cima desses pequenos produtores? Nós temos algumas pesquisas que a gente chama de pesquisa aplicada, né? É uma pesquisa que a gente espera ter uma resposta rápida daqueles testes que a gente está fazendo. Por que é importante a pesquisa, Daiane? Porque a gente tem que testar as tecnologias para que o produtor não teste, ele já receba a tecnologia testada, porque quando você testa uma tecnologia e não funciona, você está tendo custo, né? E a gente quer tirar esse custo do agricultor, deixar com a pesquisa, ela testar e dizer, essa tecnologia funciona. A gente tem pesquisa na área de fosfato natural, um fosfato natural de bonito. Nós temos pesquisa de pitaia, de goiaba, de guavira, de baru, de pastagem, de pecuária de leite, de erva mate. Erva mate é uma cultura nativa do estado que hoje nós não produzimos quase nada. Todo mundo, Mato Grosso, toma tereré. E Mato Grosso do Sul importa 95% da erva mate que é consumida aqui no estado. Nós temos mais de 10 indústrias pequenas, né, de erva mate, tereré, e a gente não produz mais. E é nativa do estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com um projeto de revitalizar a erva mate no estado, principalmente no sul do estado, né? A erva mate ela produz mais ali de Rio Brilhante para baixo, para o sul do estado, né? E Amambai, Ponta Porã, Tacuru, e assim ali com a divisa mais com o Paraguai. E a gente quer revitalizar essa cultura no estado, porque hoje a gente importa do Paraguai, da Argentina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 95% da erva mate. Então nós estamos um trabalho aí sério com a Universidade Estadual, com a UEMS, com o Sindicato das Indústrias e nós e a Prefeitura de Amambai, para a gente revitalizar um viveiro lá em Amambai e darmos continuidade nesse projeto importante de revitalização da erva mate. E a parte de capacitação? Vocês têm projetos ou ações, né, que fazem grandes números? Então, assim, vamos ter um evento de capacitação em tal cidade, tal dia, né, que para
divulgar o serviço da Agraer para também expor uma forma de, né, tornar ainda mais público, ou não? Vocês só trabalham com as pessoas cadastradas e vão indo fazendo trabalho em campo, em loco? Não é só na propriedade. A gente faz também cursos, treinamentos, dias de campo, que geralmente nesses eventos de curso, as inscrições são abertas não só para o nosso público, mas também para outros agricultores. Dia de campo, por exemplo, dia de campo é uma prática que a gente demonstra alguma tecnologia. E geralmente é aberto. Fizemos agora recentemente, em setembro, outubro, em Glória de Dourados, 2 eventos. Um sobre pecuária de leite, tivemos 600 pessoas participando, né, da região, de vários municípios do estado. E agora, há 10 dias atrás, também em Glória de Dourados, um evento de amendoim, né? Produtores de amendoim de vários municípios, né, participaram. É um evento promovido pela Amendoglória, uma associação lá de produtores, junto com a Agraer, junto com a Semadesc. O evento é o 3º dia de campo do amendoim. Esse ano tivemos cerca de 500, 550 participantes, né? Eu não sei se vocês sabem, com certeza a Alvorada deve saber isso, porque é uma empresa que atende aí de insumos não só na área de pecuária, mas na área também da agricultura, de lavouras. O estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos 7 anos, se tornou o 2º produtor nacional de amendoim. O primeiro é o estado de São Paulo e o 2º produtor de amendoim do Brasil é o Mato Grosso do Sul. Bacana. E é uma forma também de mostrar para as pessoas que o poder do que elas produzem, né? Então, vamos fazer um evento sobre o amendoim, vamos fazer um evento específico, voltado para determinado assunto, e aí vai expondo também as pessoas ainda mais ao público. Exatamente. E a questão da sustentabilidade. Eu vi que vocês também têm um programa voltado da sustentabilidade que dá lucro. Me fala um pouquinho sobre ele, por favor. Então, esse é um trabalho que a gente tenta... a gente costuma dizer que assim, a gente trabalha de forma horizontal, né? Atender, de um modo geral, toda a instituição, porque é importante que todo servidor tenha consciência que, ao levar ao serviço ao agricultor familiar, ele tem que pensar que o objetivo não é atender só aquela geração, né? É aquela e os seus filhos, os seus netos, para continuarem na terra, né? A gente está tendo uma evasão muito grande de jovens do meio rural, né? A gente costuma dizer que os assentamentos, que são hoje cerca de 30 mil famílias, está envelhecendo, porque os pais estão ficando lá, né, com 50, 60, 70 anos de idade, e os filhos estão indo embora, não querem ficar porque acham que não vão ter um futuro ali, né? E é possível no meio rural você ter uma rentabilidade, né? Esse dia mesmo eu estive num assentamento aqui próximo a Campo Grande, um assentamento Estrela. Eu fui numa propriedade que esse produtor de 80 anos de idade, produzindo limão, goiaba e melancia. 80 anos de idade, sozinho. Ele mora sozinho nessa propriedade. Nossa. E tem 500 pés de limão e 500 pés e 200 pés de goiaba. E também planta melancia. E tirando renda, né? Vendendo aqui em Campo Grande, tendo uma renda e ajudando seus filhos, seus netos com a renda dessa propriedade. Então a gente sabe que é possível, né? Então a gente quer, por isso que a gente fala da sustentabilidade. A gente tem que ter uma atividade sustentável para que garanta a sobrevivência e o interesse dos jovens para ficarem lá no meio rural. Uhum. Bacana. E eu vi também que vocês têm uma pesquisa sobre controle de pragas com insumos naturais. É uma questão de economia para o pequeno agricultor ou mais investimento no solo? Então, essa questão do controle de pragas, o que é tradicional é o uso de agrotóxico, né? E o grande problema que a gente tem na agricultura é o uso indevido e incorreto dos agrotóxicos, né? Quando você usa o agrotóxico de maneira racional, com controle, né, com manejo integrado da praga para saber o momento exato de aplicar o veneno, não aplicar
como se fosse uma receita de bolo. Vou aplicar 3 vezes de 15 em 15 dias. Não, você tem que aplicar de acordo com a população daquela praga que você quer controlar. Por isso, você tem que acompanhar, você tem que monitorar a população da praga. Isso geralmente não é feito, né? Existe a gente gosta de receita de bolo. Não, aplica 3 vezes de 15 em 15 dias e não é assim que deve funcionar. Aí você acaba tendo um uso excessivo de agrotóxicos, que é caro, né? Isso aumenta o custo da produção e ainda tem os efeitos colaterais do agrotóxico, né? E então a gente, na agricultura, tem crescido muito o uso de biológicos, né, insumos biológicos, não só para controlar a praga, para melhorar a qualidade do solo, aumentar a resistência das plantas à seca. Então, tudo isso, os biológicos funcionam. E a gente tem buscado essa alternativa para os agricultores familiares também, porque aí você reduz custo de produção, né, que os agrotóxicos são caros, tanto é que você vê aí, a polícia de vez em quando está pegando aí contrabando de agrotóxicos. Por que faz contrabando? Porque é caro, né? Senão não faziam. Então é um insumo caro e os biológicos entram como alternativa para redução de custo, melhoria da qualidade do alimento, né, que recebe menos cargas de agrotóxicos, né, e muitas vezes você produz na própria propriedade. Você não precisa nem adquirir, você consegue produzir na própria propriedade. Então é uma linha muito forte que nós queremos trabalhar a partir de agora. Bacana, bacana. E aí tem toda a parte de instrução, de se dá para produzir, se não dá, se é melhor comprar, qual que é a rentabilidade daquele biológico, como que vai trazer benefícios, em quanto tempo, tudo isso vocês conseguem também metrificar para dar uma visão ali para o pequeno agricultor, para que ele entenda que é possível e não tão arriscado trocar o agrotóxico para o biológico. Isso, aí que entra a pesquisa, né? Para, como você disse, metrificar, né? Medir qual a dose correta, qual a época de aplicação, qual a forma melhor de aplicação, né? A quantidade que você deve aplicar e como você deve produzir esse biológico. Tudo isso a gente tem que testar para que o produtor não pague esse custo do teste, né? E da experimentação. Isso deve ficar conosco, com o setor público ou com as empresas privadas voltadas para essa finalidade, para que a gente depois leve a tecnologia pronta para o agricultor. Bacana. Eu achei muito interessante a hora que você falou que o Ceasa é da Agraer. Eu queria entender um pouquinho dessa parceria. É só uma parceria comercial ou vocês também têm a parceria de ligar o pequeno produtor ao Ceasa? Opa! Como que funciona a atuação da Agraer dentro do Ceasa hoje? Bem lembrado, Daiane. A Ceasa é um instrumento muito importante para a comercialização. Eu costumo dizer que se todo agricultor que vai começar na produção de hortigranjeiro deveria fazer um estágio na Ceasa, porque a Ceasa é uma verdadeira escola de comercialização de produto, porque ali vão os produtores, levam seu produto lá, os compradores, né, donos de mercado, os feirantes, os donos de sacolões, vão lá comprar o seu material para vender no seu estabelecimento. E tem os permissionários da Ceasa. Quais são os permissionários? São aqueles atacadistas que ficam ali na Ceasa, que tem os seus boxes, né, que tem as suas pedras, a gente chama de pedra, aquele espaço que ele está comercializando, e se encontram ali para levar o seu produto, para comprar o seu produto, e os atacadistas estão ali para comprar e vender, né? E dentro da Ceasa, ao longo dos anos, a gente percebeu, como eu disse no início do nosso bate-papo, o pequeno agricultor ele não tem volume de produção. Então, se ele chegar lá com 10 caixas de tomate, por exemplo, ele vai ser engolido ali na Ceasa, né? Eles vão pagar quanto eles quiserem naquelas 10 caixas. Então, o que a gente fez? Alguns anos atrás, a Agraer e a Prefeitura fizeram. Criaram o espaço, o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, chama SECAF. É um pavilhão lá dentro da Ceasa, só para agricultura familiar. Lá só pode comercializar agricultores familiares ou suas associações e cooperativas, né? Então, ele chega lá
ele tem um espaço dele para comercializar. Se for sua associação, sua cooperativa, tem um espaço dela lá, e específico para agricultura familiar. E aí ele tem, só para você ter ideia, nós temos cerca de 120 produtores cadastrados para atuarem lá. É claro que não vão os 120 toda semana, né? Tem uns que, dependendo da sua produção, vão alguns meses do ano e tal. E tem sido um sucesso. Só para você ter ideia, no ano de 2025, ano passado, nós comercializamos só nesse galpão nosso lá da agricultura familiar, né, no centro de comercialização da agricultura familiar, 21 milhões de reais. 21 milhões de reais. Crescemos 27% em relação a 2024. Né? Foram toneladas ali de produtos, né, 6.300 toneladas de produtos que foram comercializados ali só da agricultura familiar. É um espaço do agricultor familiar. E ali ele aprende tudo que acontece com cada produto. Porque o produtor às vezes não entende, Daiane, que às vezes você chega lá, uma caixa de tomate está custando R$80. No dia seguinte ela pode estar custando 15. Ele não entende como isso acontece. Ele fala, como? Ontem eu vendi por 80, agora chego aqui, tá 15. Que absurdo é esse? O que está acontecendo? É porque ele não entende como é a dinâmica, né? Por que tem essa variação tão grande de preço, né? São vários fatores que levam a isso, né? Então, é por isso que eu falo que atuar na Ceasa uns meses é uma escola para o agricultor, porque a grande dificuldade do agricultor pequeno, Daiane, não é só do pequeno não, do médio e do grande também, mas do pequeno é mais, é a comercialização do produto. Produzir não é o mais difícil. O mais difícil é comercializar. É colocar no mercado o seu produto por um preço justo, é claro. Sim. E é bacana porque você dando espaço para ele, você dá a oportunidade dele ter essa visibilidade de entendimento de como as coisas funcionam, né? Então, ele tá ali de igual para igual com os outros comerciantes. Isso. E ele tá entendendo o fluxo. Então, ele entende a movimentação, ele entende os períodos de determinadas produtos, né? Determinadas frutas, legumes, enfim. E ele consegue entender o movimento que ele precisa antecipar. Isso mesmo. Para ter lucro, para conseguir Exatamente. vender num preço justo que consiga trazer uma rentabilidade para ele. Até porque ele vir até aqui precisa ter um propósito, né? Aqui, para muitos, é a capital. Então, eu vou até a capital verdade. comercializar o meu e lá eu vou ter um espaço de igual. Verdade, Então, isso mesmo. É bem interessante isso, que mostra para eles o poder do que eles produzem e até a qualidade do que eles produzem, porque muitas vezes eles trazendo diretamente, sendo um produto biológico, com toda uma diferença de tratamento, eles conseguem ali pesar na medida do preço que eles vão comercializar. E vou te dizer mais duas coisas. Ele não tem custo nenhum para colocar o produto dele lá do centro de comercialização da agricultura familiar. Ele só paga R$5 para ele entrar na Ceasa por causa do controle, né? Tem que ter um controle lá de tudo que entra, né? E tudo que é comercializado. Por isso que eu te falei que a gente comercializou lá 6.300 toneladas de produtos ano passado, porque existe um controle. E ele só paga esses R$5 que eles chamam lá de um documento chamado romaneio, né, que é para entrar, e lá pelo espaço ele não paga nada para a Agraer, é totalmente gratuito. E esse produtor que eu falei para você, que eu visitei alguns dias atrás, desse produtor de 80 anos, ele não leva mais o produto dele na Ceasa, ele levava, e na Ceasa ele conheceu um supermercado, né, um mercado que tem 2 unidades em Campo Grande, ele fornece agora direto para o supermercado. Entendeu? O gerente lá do mercado liga para ele e fala, só tem limão? Tá, eu tô precisando de tantas caixas. Ele leva lá o limão dele direto do supermercado. Ele consegue um preço melhor, né? Mas aonde ele descobriu isso? Lá na Ceasa, quando ele estava lá. Se ele não tivesse lá, ele não teria conhecido esse supermercado, né? Dá espaço de visibilidade. De visibilidade, né? é a palavra que você falou bem. Você vai lá e conhece os produtores e opta por pegar direto ou não. Tem também a oferta e demanda, né? Exatamente. Da opção. Nossa, muito bacana. A Agraer realmente ela tem um espaço muito importante que, assim, às vezes as pessoas não entendem a dimensão do suporte que está disponível para ela, né? Do quanto a Agraer pode agregar
ao que ela já vem fazendo, ao que já vem construindo, né? E eu achei muito bacana que você falou da juventude, porque realmente, né, apesar do estado do Mato Grosso do Sul ser um estado forte no agro, Isso. a juventude está cada vez saindo mais do campo. Então, mostrar que dá para viver do campo, que o campo é muito além, né, dos 80 pés de limão, dos 800, né? 800 pés de limão. Então, assim, que tem rentabilidade, que tem propósito, né, que dá para fazer jus, que dá para manter o negócio que já tem, né, e trazer também a questão de honrar a família, aquilo que o pai construiu, exatamente, né, e manter ali aquela rentabilidade. Achei muito... E trazer um pouco de conhecimento também para o nosso podcast, né? A questão de o que está disponível no mundo do agro hoje para a gente, com tanto avanço que a gente tem. Verdade. Né? O mundo está cada vez mais volátil. Então, como a gente se manter por dentro daquilo que acontece. Né? E o senhor falou uma coisa bem bacana, é que o produtor ele está lá no final, mas ele está conectado. Ele tem internet, ele tem meios de comunicação, então ele está por dentro do que está acontecendo fora daquele mundo dele. E a gente precisa estar por dentro do que tem fora do nosso mundo, fora da capital, né? Fora o que tem para produzir. Né? A Alvorada, quanto empresa de principal provedora, né? Mesmo que ela esteja mais voltada hoje para a pecuária, a gente tem um grande viés para a agropecuária. A gente está entrando no ramo, a gente está investindo no ramo, então é interessante saber que hoje a gente pode oferecer um produto, né, para um pequeno produtor que ele vai entender do que a gente está falando e também que ele vai saber procurar a gente para o utensílio certo, para o maquinário certo, para o agrotóxico certo, né, do que investir, do que não investir, o que faz sentido para ele naquele momento, o que não faz sentido. Então, acredito que foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideias, né? Te agradeço muito a disponibilidade de hoje, de ter vindo com a gente, apresentado todos os programas que a Agraer atua, de ter apresentado a posição da Agraer hoje dentro do estado e o poder que ela tem, né? E é isso. Dani, eu só queria falar duas coisas a mais. A primeira é que um programa que eu esqueci de falar, que a gente quer investir muito no estado, porque a gente importa muito ainda frutas, sabe? Verduras de um modo geral e olerícolas, que são, né, as folhosas, né, alface, couve, rúcula, quiabo, jiló, essas coisas, a gente aumentou bastante a produção nos últimos 10, 20 anos. O estado importava quase tudo. E agora a gente ainda importa muita fruta, né? Então a gente quer investir muito na fruticultura nos próximos anos, na Agraer. É uma atividade para a agricultura familiar. O estado hoje está expandindo de forma muito forte a citricultura no estado. Né? A plantação de laranja está crescendo muito. Né? Os paulistas estão vindo para o estado por causa de uma doença que tem nos laranjais lá no estado de São Paulo, chama Green, e estão vindo para cá. E a gente está recebendo eles com toda a atenção, com todo o apoio. A Semadesc atuando fortemente nesse trabalho, e para que essa praga também não venha para cá, né? Não venha para o Mato Grosso do Sul e não se espalhe aqui. Ela até existe já no Mato Grosso do Sul, mas não existe de uma forma, né, como existe no estado de São Paulo, já destruindo lá os pomares de laranja. Então a gente quer fazer aqui com bastante rigor, né, de controle. O Iagro está trabalhando forte nisso junto com a Semadesc. Então a gente quer muito expandir a fruticultura no estado. A gente precisa expandir. E dizer que é um prazer muito grande estar aqui na Alvorada, nesse podcast. A Agraer é uma instituição muito importante, porque a gente trabalha com gente, né? E com gente que humilde, gente que precisa do apoio do Estado. E também porque essas pessoas, na sua grande maioria, produz alimento, né? Produz alimento que abastece as cidades, né? A gente não tem ideia, às vezes, o trabalho que é para chegar uma folha de alface, de um tomate na nossa mesa, quantas horas de trabalho que estão por trás
daquela fruta, né? Daquela verdura, daquele legume que chega até a nossa mesa. Então é muito importante o trabalho que a Agraer desenvolve com os agricultores familiares, de um modo geral, com os indígenas, quilombolas, assentados e pescadores. Todos esses são agricultores familiares que a gente tem o maior prazer de trabalhar junto. A pesca entra também como agricultura familiar? Opa, a gente chama de pescadores profissionais e pescadores artesanais, né? Que são os catadores de iscas, são os ribeirinhos, e geralmente são agricultores familiares, está dentro dessa categoria, e a gente também tem ação junto com eles. Agora, hoje é sexta-feira, na quarta-feira eu estava lá em Anastácio, a gente estava entregando junto com uma organização não governamental, a ECOA, um kit de apicultura para a colônia de pescadores de Anastácio, a Z18. Por quê? Porque durante o defeso, aquele período que não pode pescar, os pescadores ficam sem a principal atividade deles, que é a pesca. E aí a ECOA entregou um kit de apicultura, e nós vamos dar treinamento e assistência técnica para esses pescadores, para eles entrarem na apicultura e produzirem e gerarem uma renda com a apicultura durante o período que eles não podem pescar. Então, faz parte do nosso público também. Bacana, bacana. E só para complementar, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho da Agraer dentro da Semadesc. O senhor falou que a secretaria é Semadesc, e aí a Agraer ela é uma parte de dentro da Semadesc. Então, qual que é o papel da Semadesc como um todo? Então, a Semadesc é uma super secretaria, né, chamada de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? É uma super secretaria comandada pelo secretário de Estado Jaime Verhuck, né? Uma pessoa que realmente formou uma equipe lá na Semadesc para desenvolver esse trabalho, porque são muitas atividades, né? Por isso que a gente fala que é uma super secretaria. E dentro da Semadesc você tem ligado a ela a Agraer, o IAGRO, o IMASU, uma empresa chamada MS Mineral, que se transformou agora em MS Ativos Ambientais, né? Mudou o nome para ampliar e para ter a comercialização da questão de crédito de carbono, né? Que é uma coisa que está acontecendo já. O Inimetro, a Junta Comercial, todas essas instituições são vinculadas às secretarias. A secretaria, geralmente, a função principal dela é coordenar as ações, definir as políticas públicas, e essas instituições que eu citei, como a Agraer, elas executam as políticas públicas planejadas e definidas pela Semadesc, né, dentro tudo da orientação do plano de governo que o governador Eduardo Riedel traçou para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Né, esse avanço que o Estado está tendo aí na área de celulose, né, de produção de eucalipto, está dentro do trabalho que a Semadesc desenvolve lá, sob a liderança do secretário Jaime Verhuck. E não é à toa que Mato Grosso do Sul apresenta excelentes indicadores de desenvolvimento. Né? A gente está precisando de gente que está sobrando emprego em Mato Grosso do Sul. Né? Claro que os empregos dependem muito da qualificação, né? Por isso que a gente ainda tem gente desempregada, mas a geração de emprego em Mato Grosso é muito grande, e os indicadores do Mato Grosso em relação ao Brasil são excelentes. A gente está num momento muito bacana de desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Bacana. Fernando, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelo esclarecimento, por essa troca que foi enriquecedora, e muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece a oportunidade aí da Alvorada, né, da gente divulgar a Agraer, né? E eu costumo dizer o seguinte: a Agraer é uma instituição pública que eu sou dono, você é dona, né? Todos nós somos donos, porque é uma empresa pública, né? E o que é público é de todo mundo, né? É Sim. Nosso, né? Mas que bom. Obrigada. Tá bom?
volta.